Bom dia, bonitezas! Como estão os lindos da Pro? Estão bem? Como passaram de ontem? Olhe bem, hoje nós temos, é terça-feira, né? Nós temos mais uma aulinha de matemática. Olhe bem, hoje nós vamos falar sobre medidas de massa. Olha bem, antigamente as pessoas utilizavam medidas diferentes, né? Porque ainda não existia a balança. Então, logo cedo eles perceberam a diferença, né? Dos materiais e que era necessário ter uma forma para se medir, né? Então, eles utilizavam várias coisas, né? Como medida. Uma mão cheia, um cesto, né? Uma saca. Então, eles tinham o seu jeito próprio de medir. Só que com a evolução, né, com o passar do tempo, a mudança na sociedade, né, mudança de comportamento, mesmo já naquela época existia sempre aquele que quer levar um pouquinho mais de vantagem, né? Então, alguns não achavam muito justo, né? E no ano 500 anos antes de Cristo, os egípcios sentiram a necessidade de criar um objeto que servisse para medir o ouro. E aí foi quando eles criaram a balança. Olha aí, 500 anos antes de Cristo. Então a história da balança é uma história bem antiga, né? Uma história com 7.000 anos. Olhe quanto tempo. Então, quando depois que eles inventaram essa balança, né, para medir o ouro, eles começaram a perceber que ela tinha muita utilidade para outras coisas que não fosse especificamente só para aquilo. E daí surgiu a balança que hoje nós conhecemos e utilizamos para muitas coisas, né? Então, a Pro separou aqui, olha, para vocês, 2 pacotinhos. Eu vou mostrar já. Mas assim, olha, quando a gente vai medir coisas grandes, então aí na página 174 do livro de vocês, a gente tem aí falando sobre os múltiplos e submúltiplos do grama. Então, os múltiplos nós usamos para medir coisas grandes, né, de grande quantidade. E os submúltiplos para medir as coisas pequenininhas, menores. Certo? Então, aí nos múltiplos nós temos o quilograma, o hectograma e o decagrama. E nos submúltiplos nós temos o decigrama, o centigrama e o miligrama. Certo, gente? Então, olhe bem. Aí tem uma tabelinha também mostrando as transformações da unidade. Então, na medida de grandes massas, podemos utilizar ainda as seguintes unidades. Tem aí uma tabelinha no livro de vocês, onde mostra aí, ó, uma arroba, o que representa. Quando alguém disser, olha, isso aí pesa uma arroba, você já sabe que uma arroba é 15 quilos, certo? Uma tonelada são 1.000 quilos. Então, geralmente a gente fala assim, olha, aquele elefante pesava mais de 1 tonelada. Então, você já sabe que pesa mais de 1.000 quilos, certo? Um megaton, aí é igual a 1.000 toneladas ou 1 milhão de quilos. Olha quanta coisa. 1 quilo tem 1.000 gramas. 1 grama tem 1.000 miligramas. Então, ó, é importante que vocês aprendam isso e estudem, porque às vezes a gente ouve, né, as pessoas falarem as coisas e a gente fica ali se perguntando. Geralmente se usa muito toneladas, né? Quando eu já vi várias vezes esse termo de tonelada, quando se refere, quando a gente está assistindo transportes de elefante, né? Também nas rodovias, quando pesam os caminhões, né? Que tem uma quantidade de peso para poder passar naquela rodovia. Mas hoje eu trouxe aqui para vocês, ó, uma coisinha que vocês têm muito aí na casa de vocês, ó. Dentro do armário da casa de vocês, com certeza, vocês têm aí várias embalagens,
certo? Então, se você pegar esse pacotinho aqui, ó, você tem 1 quilo, certo? Ó, 1 quilo de arroz. O arroz geralmente também tem aqueles pacotes grandes que vem 5 quilos. Nesse caso, nós temos o de 1 quilo. Eu separei aqui mais ou menos a metade, porque eu não tenho uma balança aqui na minha casa, certo? Mas vamos imaginar que aqui a Pro tenha tirado a metade exata desse pacote aqui. Então, se eu tirei a metade exata desse pacote, esse pacote tinha 1 quilo, que vale 1000 gramas. Então, quanto tem aqui nesse pacotinho? Tim, para vocês pensarem. Então, aqui se eu tenho a metade de 1000 são 500 gramas, certo? Então, aqui eu tenho só a metade. Agora, se eu quiser 1/4 dessa embalagem, 1/4 dessa embalagem, eu teria que pegar essa parte, ó, e dividir novamente no meio. Ó, dividir aqui, certo? Se eu dividir aqui no meio, eu tenho quanto em cada parte? 1/4 de 500 gramas é 250 gramas, certo? Então, 1/4 de 500 gramas são 250 gramas. Então, 250 gramas. Com mais de 250 gramas, eu tenho 500 gramas. Certo, crianças? Isso vocês podem fazer essa experiência aí na casa de vocês. Até de pegar assim, olha. Pegar os pacotinhos que vocês têm no armário. Antes de olhar o que tá marcado aqui, ó. A quantidade. Vocês terem uma base, sabe? A vida a gente não sabe o que nos reserva. Eu já tive que tirar mais ou menos assim, quanto será mais ou menos que pesa isso aqui, sabe? Então vocês precisam ter essa noção também de peso. E a gente só aprende isso praticando, como tudo na vida, certo? Vai aí no armário, vai pegar. Tem feijão, tem macarrão, né? Tem arroz, tem sardinha, tem milho de latinha. Então, vá fazendo esse equilíbrio para ir testando. Certo, meus amores? Essa foi nossa aulinha de matemática de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula. Beijo para vocês e até amanhã, se Deus quiser.